Bom dia, a paz do Senhor. Espero que vocês estejam bem. Que Deus derrame sobre a sua vida chuvas de bênção no dia de hoje. Vamos meditar e orar na palavra de Deus, escrita no livro de Salmos. Salmos de número 73. É a palavra que Deus colocou no meu coração no dia de hoje. É um salmo escrito por Asaf. Diz assim a palavra do Senhor, nos 3 primeiros versículos: Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os límpios de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. É um salmo onde o salmista Asaf começa a explanar, falando que os pés dele quase escorregaram, quase que ele caiu, porque ele teve inveja dos homens de coração perverso. Muitas vezes eu e você, que somos crentes, olhamos para a vida do outro e achamos que ele tem uma vida melhor, um carro melhor, uma casa melhor, uma família melhor. Muitas vezes achamos que o jardim do vizinho é mais verde do que o nosso. Só que o vizinho, ele só mostra as coisas boas da vida dele. Assim como na rede social, quando você entra, muitas vezes você só vê coisas maravilhosas, gente viajando, sorrindo, famílias de comercial da margarina. Porém, nós sabemos que isso tudo é apenas um recorte daquilo que é a vida de uma pessoa. Ninguém é 100% feliz ou 100% triste. Temos altos e baixos na nossa vida, mas muitas vezes quando estamos nos baixos escalões daquilo que Deus colocou para nós, quando muitas vezes estamos na dificuldade, nós temos a tendência de olhar para o outro e ver que o outro vive bem e é melhor do que nós. Porém, o salmista vem nos alertar, e ele caiu não só porque olhou para a vida do outro, mas ele olhou para a vida daqueles que não serviam a Deus. E o que ele viu? Ele viu que muitos deles não têm aflição, não têm tribulação, muitos deles são orgulhosos, violentos, mas mesmo assim eles têm uma vida abastada, eles têm mais do que eles precisam para sobreviver, eles são corruptos, opressores, arrogantes, não têm compaixão dos inocentes, falam contra Deus, blasfemam contra os céus, mas mesmo assim eles vivem bem. Parece que a justiça nunca os alcança, eles nunca pagam pelos malefícios que eles fazem para os outros. Eles dizem que Deus não sabe de nada, que Deus não tem conhecimento, e muitos deles nem acreditam que Deus existe, mas eles prosperam e têm riquezas. Quantas vezes eu e você podemos ser tentados a pensar também da mesma forma? Porém, a Bíblia nos ensina neste salmo que nós podemos sim quase escorregar e cair, assim como o salmista quase escorregou e caiu. Porém, nós também devemos imitar o salmista, principalmente no versículo onde ele diz que ele entrou na casa de Deus. Lá no versículo 17, enquanto ele estava sendo afligido, enquanto ele estava pensando que ele limpou o coração dele em vão, porque só ele sofre, porque ele teme a Deus, mas os outros não sofrem, todos vivem bem, não tem dores, não tem dificuldades, somente ele. Parece que quanto mais ele faz para Deus, mais dificuldades e adversidades chegam em sua vida. Quando ele estava pensando assim, no versículo 17 diz a palavra de Deus: até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Até que entrei no santuário de Deus. A importância, irmãos, de congregarmos, de cultuarmos, de também reverenciarmos a presença de Deus em todos os ambientes, mas também no
templo. No templo você aprende, no templo você tem um líder que te ensina. No templo, não somente na palavra, mas no convívio com os irmãos, a gente vai aprendendo a cada dia a considerar os irmãos superiores a nós mesmos, a fazermos a obra de Deus sem querermos nada em troca, sem querermos ser elogiados, sem querer ser referência de nada. Quando a gente olha para o Salmo 73, a gente viu alguém que valorizou o templo. E quando ele entrou no templo, ali aprendendo, ele aprendeu e entendeu que o fim desses ímpios, do fim daqueles que parecem ter a vida tão boa, não servem a Deus, mas tem tudo. Mas ele entendeu que essas pessoas, elas vão cair na destruição, que elas não têm paz, é tudo uma aparência, é tudo aparência, esse mundo é aparência, as pessoas vivem de aparência, irmãos. Não caia nesse truque do inimigo, nessa tentação de Satanás de você achar que você faz tanto para Deus e parece que tá tudo em vão porque os outros têm e você não tem, porque os outros são e você não é. Pare com isso, pare para pensar que na verdade eles já têm a recompensa deles e a minha e a sua recompensa ainda está por vir, que é o céu, que é a vida eterna, que é um encontro genuíno e verdadeiro com Deus para a eternidade. No versículo 28 ele diz: para mim bom é aproximar-me de Deus. Quando esses pensamentos vierem, lembra que para mim e para você bom é nos aproximarmos do Senhor, estarmos perto do nosso Deus. E quando estamos perto dele, seja no nosso lar, na nossa casa ou no templo, quando estamos o buscando e nos aproximando dele, a gente coloca confiança no Senhor e anunciamos as suas obras. O salmista, ele finalizou com esse versículo 18, falando que bom é aproximar-me de Deus, dizendo que estar perto de Deus, mesmo sofrendo, é bom. O ímpio, irmãos, vive bem e feliz, porém longe de Deus, seu fim já está decretado. Que eu e você possamos entender isso e não nos compararmos, não compararmos a nossa história, aquilo que Deus tem conosco, compararmos com a história ou com aquilo que Deus tem para a vida do próximo, seja ele alguém que não serve a Deus, seja ele alguém que serve a Deus. Não se compare a ninguém, não compare a sua história com a história de ninguém. Para cada um, Deus tem um projeto e um propósito. Viva o seu processo sem se comparar com o processo alheio, porque no processo alheio, muitos só vão mostrar o lado bom do que está vivendo. Porém, as dores e o sofrimento que é inerente à vida humana, todos passam, ainda que a pessoa não divulgue. Mas cada um, se você sentar e conversar, das pessoas, dos irmãos de igreja que você convive, cada um está passando o seu processo, a sua luta. Ninguém vive eternamente em berço esplêndido, como diz aí o nosso hino nacional. Não. Todos nós temos as nossas lutas e dificuldades. Então vamos orar a Deus, pedindo ao Senhor esse discernimento. Ore a Deus juntamente comigo. Meu Deus amado, em nome de Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude a entendermos que nós estamos vivendo a história e o processo que o Senhor tem para nós. E mediante essa história e esse processo, ó Pai, nos ajude e nos ensine a sermos humildes para aceitar aquilo que passamos. E nos ensina, Senhor, a não nos compararmos com ninguém, a fazermos a vontade do Senhor, olhando tão somente para Ti, autor e consumador da nossa fé. Guarde o nosso coração, as nossas emoções, os nossos pensamentos ao Senhor e que nós possamos, ó Deus, sermos gratos a Ti e como o salmista Asaf, no versículo 28, dizer que para mim bom é aproximar-me de Deus. Para mim, Senhor, bom é estar na Sua presença a cada dia e me aproximar de Ti. Ó Deus amado, escuta essa oração, pois nós a fazemos em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e que reina para todo sempre. Amém.